Liberdade ou escravidão? A paz do Senhor Jesus a todos. A mensagem que Deus me deu, eu a dividi em 4 partes, sendo essa a primeira, cujo título é Liberdade ou escravidão. Devemos então viver a liberdade que temos em Cristo ou vivermos cativos? O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses capítulo 2 e aos Gálatas capítulo 2, nos traz uma mensagem muito importante para os nossos dias. Na época de Colossenses, os judeus estavam persuadindo aos cristãos de que eles deveriam cumprir a lei, mas Paulo exorta os cristãos a permanecerem na fé em Cristo. E como naquele tempo, hoje também devemos ficar alertas, pois haverá um grande engano na terra, e aqueles que não estiverem estudando e meditando na palavra de Deus cairão nesse grande engano. Nos versos 7 e 8 da carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo nos mostra exemplos das práticas religiosas judaicas. Havia orientações religiosas para comida e bebidas, práticas essas usadas para que as pessoas não se contaminassem ritualmente, leis religiosas. Mas o apóstolo Paulo enfatiza aos colossenses que não se submetam a qualquer tentativa de serem justificados através de práticas religiosas, com o intuito de evitarem as críticas de homens. E no verso 16, Paulo diz: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Paulo alertava os colossenses de que eles não poderiam se permitir participar das festas judaicas como um meio para serem justificados, pois eles já haviam sido justificados aos olhos de Deus através da morte de Cristo na cruz. E na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 11 ao 21, Paulo critica Pedro por sua atitude condenável. Diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, os judeus de nascimento, e não os gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. E a partir do verso 19, Paulo continua sua exortação aos colossenses. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Portanto, irmãos,
A realização de qualquer prática religiosa na busca pela justificação diante de Deus se torna em futilidade. Já fomos justificados na morte de Cristo, não cabendo a nós sermos justificados por outros meios. Até o próximo vídeo, cujo título é E Deus diz aos israelitas. Maranata, Shalom a todos.